manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Eu saúdo a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e o meu desejo é que cada um seja, mais uma vez, através dessa programação, abençoado por Deus. Vamos, nesse momento, nós vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 4, no versículo 19 até o versículo 24. Mas enquanto nossos ouvintes procuram essa Escritura, nós vamos ouvir um maravilhoso hino e então estaremos lendo a Palavra de Deus. Eu hoje estou aqui, não vim para pedir, mas para agradecer. Vim para te louvar, te adorar e te exaltar e te engrandecer. Só tu, ó meu Senhor, merece o louvor, merece a adoração. Por isso aqui estou, rendendo a ti louvor de todo o coração. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Lhe darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramando sobre mim. Queria que as palavras não fossem inefáveis pra com ela te exaltar, mas mesmo assim humilde e com palavras simples eu venho te adorar. Se bem que eu reconheço que nada eu mereço, nem de aqui estar, mas mesmo aos teus pés, como aquela mulher, eu quero te adorar. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Lhe darei honras e glórias todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramando sobre mim. Lhe darei honras e glórias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramando sobre mim. São João, capítulo 4, no versículo 19, a Bíblia nos diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que
A hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe e acrescente assim suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu daria um título à nossa meditação nessa oportunidade. Eu intitularia Os Adoradores que o Pai Busca. Nós desejamos falar sobre adoração, a verdadeira adoração que agrada a Deus. A adoração, vamos dizer, que move o coração de Deus e que Deus se agrada. Nós sabemos, preciosos ouvintes, que Deus, a palavra Deus, iniciando o programa, eu quero mostrar isso. A palavra Deus significa um ser adorável, um ser que é adorado. Tudo aquilo que você adora, aquilo se torna um Deus. Veja vocês que o profeta desta era nos ensina que Deus não era Deus antes de ele ser adorado. Ou seja, antes dele criar o homem, criar os anjos para que lhe adorassem, ele não era Deus. Porque Deus é alguém que é adorado. E sendo que ele não era adorado, então ele não tinha esse título de Deus. Ele era, vamos dizer, um grande ser, um espírito eterno, mas ele passou a ser Deus quando ele passou a ser adorado por seus anjos, adorado por suas criaturas. Agora veja, ouvintes, que Deus, ele deseja ser adorado. Ele tem prazer na adoração. A razão dele ter feito o homem é para que o homem lhe prestasse a adoração. É claro que Deus, ele desejou ter uma família, porque ele era sozinho. Então, veja você que uma pessoa, um jovem, ele desejando ter uma família, constituir uma família, ele se casa, ele tem filhos, e ele, é claro que ele desejando ter uma família, e ele sabe por si mesmo que ele terá certas responsabilidades com a família. Assim Deus também, quando desejou ter sua família, ele sabia que ele teria responsabilidade com seus filhos, que os problemas de sua família seriam problemas seus. Agora, todo homem, ele deseja não somente prestar, vamos dizer, um serviço à sua família, mas ele deseja também receber de sua família aquela retribuição. Ele deseja a atenção de seus filhos, a atenção daqueles que rodeiam, e assim Deus também, muito mais, deseja de nós essa atenção. Porque veja que aquilo que compete a Deus, ele tem feito. O cuidado que compete a ele ter com sua família, ele tem. Nunca Deus tem falhado em prestar o apoio a seus filhos na hora de necessidade. O próprio Deus nos disse em sua palavra, ele disse: eu não estou com meus ouvidos agravados para que não vos ouça, e nem tampouco com minhas mãos encolhidas para que não possa vos alcançar. Em outra escritura a Bíblia nos diz que o guarda de Israel não cochila, ou seja, Deus está sempre atento. Em São João 14 ele disse: eu estarei convosco em vós. A Bíblia nos diz que ele está ao nosso lado para nos apoiar em qualquer momento, em qualquer situação. Agora depende também de nós retribuir a Deus, como da parte dele, ele tem sido fiel a nós. Agora nós temos que ser fiel a ele. E o principal assunto que eu desejo mostrar, refletir com nossos ouvintes, é sobre a adoração. Ele deseja ser adorado. Ele merece a nossa adoração. Ele merece receber de nós a exaltação, porque ele tudo tem feito por nós. Agora veja, ouvintes, eu quero iniciar mostrando que nós temos um costume errado, um costume de se aproximar de Deus de uma maneira errada. Como? Porque nós se aproximamos sempre pedindo. Essa não é a maneira.
E é um costume que nós temos, de se aproximar de Deus pedindo-lhe. Se ajoelhamos para orar, já pedindo. Nossas orações, a oração do povo, 90% ou mais é pedindo. Quando na verdade nós deveríamos mais agradecer a Deus, adorar a Deus, porque a adoração e o agradecimento move o coração de Deus ao nosso favor. Você pode meditar quando os discípulos pediram a Jesus, dizendo: Mestre, ensina-nos a orar. Eles pediram a Jesus para que Jesus lhes ensinasse como deveriam orar. E foi naquela ocasião que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Agora eu quero mostrar algo importante para vocês, para nós meditarmos nessa oportunidade. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração curta, quem sabe 30 segundos, é uma pequena oração. Mas eu creio que Jesus não ensinou aquela oração somente para nós repetir aquelas palavras. Mas ali Jesus ensinou, deu um exemplo como que se deve orar. Porque os discípulos pediram: Mestre, ensina-nos a orar. Então Jesus, ele ensinou aquela pequena oração como um exemplo de como se deve orar. E nesse exemplo você veja que Jesus não iniciou a oração pedindo, mas ele iniciou aquela oração adorando a Deus. Veja que ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele não iniciou pedindo. Por isso que eu disse que nós temos um costume errado de iniciar as nossas orações já pedindo a Deus, quando deveríamos iniciar adorando a Deus, porque Ele deseja a nossa adoração. Ele busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora nós vamos meditar nessa oportunidade como adorar a Deus em espírito. Qual a adoração que o Pai se agrada? Porque se pode adorar a Deus e não ser aceito essa adoração, porque se é uma adoração fora do espírito, Deus não aceita algo mecânico. Deus aceita algo que seja sinceramente genuíno, que saia do profundo da alma, do sentimento da nossa alma. E veja que nessa oração do Pai Nosso, Jesus, ele iniciou aquela oração adorando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O próximo passo a seguir da oração também não foi pedir. Em primeiro lugar, ele adorou. Em segundo lugar, na adoração, o que ele fez? Rendeu-se a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Veja que ainda ele não estava pedindo, mas ele estava se rendendo. Isso mostra que nós devemos chegar na presença de Deus, iniciar a nossa oração adorando, exaltando a Ele pela grandeza do seu poder. E depois que você adora a Deus, então você se rende a Ele. Você diz: Senhor, toma controle da minha vida, governa os meus passos. Senhor, faça que o meu desejo seja o seu desejo, que o seu desejo, que o seu desejo possa refletir em mim. E em terceiro lugar, você vai ver que Jesus pediu: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E ele encerrou a sua oração exaltando a Deus outra vez. Exaltando, dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém. Observou você? Ele iniciou adorando, prosseguiu a oração se rendendo, depois ele teve um pequeno momento para pedir e encerrou a oração exaltando a Deus outra vez. Aí está, ouvintes, Deus deseja ser adorado. E a adoração, quando nós nos aproximamos dele, adorando, agradecendo a ele, isso move o coração de Deus ao nosso favor. Isso move a Deus para que ele nos abençoe. Veja vocês aquela passagem bíblica, quando 10 leprosos chegaram diante de Jesus e clamaram a Jesus dizendo: Mestre, tenha misericórdia, nos ajude. E Jesus então, diz a Bíblia, que ele limpou aqueles 10 leprosos. Ele curou aqueles 10 leprosos. Ele libertou eles daquele mal, daquela enfermidade. E quando os 10 leprosos
se encontraram limpos, se encontraram sãos. Eles saíram em uma disparada, correndo. Por certo, cada um deles queria chegar e ver a sua esposa, e ver os seus filhos, ver os seus queridos, seus amigos. Mas enquanto aqueles 10 corriam, um deles parou e retornou até onde estava Jesus, e agradeceu a Jesus por Jesus ter lhe curado. E Jesus, olhando para ele, disse: não foram 10 os que eu curei? E só este voltou para me agradecer? Então Jesus olhou para ele e disse: homem, os teus pecados são perdoados. Você observou aqui que o agradecimento, o louvor, move a Deus para que Ele nos abençoe? Os outros somente levaram para casa a cura. E quem sabe quando morreram foram para o inferno por causa de seus pecados. Mas aquele homem que voltou para agradecer a Deus, agradecer, louvar a Jesus por aquele bem recebido, ele recebeu também os seus pecados perdoados. A mulher, veja ali, a mulher, quando Jesus estava na casa de Simão, aquela mulher de má fama, prostituta, caiu aos pés de Jesus e chorava, e com suas lágrimas ela lavava os pés, e com seus cabelos ela enxugava os pés de Jesus. Qual foi a ação de Jesus para com ela? Enquanto ela prestava aquele culto a Jesus, aquele culto de reverência, aquele culto de adoração, Jesus olhou para ela, olhou para Simão e disse: Simão, eu vim aqui na sua casa, você não me lavou os pés, você não me deu ósculo, você não me passou perfume, mas esta mulher, desde que chegou aqui, ela não cessa de lavar os meus pés com suas lágrimas, secar com seus cabelos. E depois de Jesus elogiar aquela mulher, ele olhou para ela e disse: mulher, os teus pecados são perdoados. Veja, ela não pediu perdão dos pecados, mas simplesmente o ato de ela adorar a Jesus moveu o coração dele para que ele lhe perdoasse os seus pecados. É isso, ouvintes, que eu quero mostrar nessa oportunidade. Que os adoradores que o Pai busca é aqueles que adoram-lhe em espírito e em verdade. Nós devemos sim chegar diante de Deus e prestar esse culto, essa adoração. Agora eu quero mostrar algo para nós meditarmos nessa oportunidade. A maior adoração que existe é a adoração da obediência. Porque existem várias maneiras de adorar a Deus. Adorar a Deus não é só cantando, não é só agradecendo-lhe. A obediência é uma forma de adoração. A obediência é uma forma de adoração. Porque não adianta a pessoa adorar a Jesus com os lábios e com a vida mostrar outra coisa. Essa adoração não é inválida diante de Deus, não é aceita por Deus. Porque disse Jesus: pelos frutos conhecereis a árvore. É necessário que nós adore a Deus através da obediência à palavra. Veja vocês aquela passagem bíblica, quando Saul, ele recebeu a ordem de Deus. Deus, através do profeta Samuel, disse para que ele fosse e destruísse todos os amalequitas, aquela nação amalequita. E Deus disse: mate desde o velho até a criança. Isso é um tipo, precioso ouvinte, que nós temos que liquidar, porque tudo que está na Bíblia é um tipo para nós observar. Nada está ali por acaso. E quando Deus mandou que Saul matasse desde o velho até o menino, até a criança, isso é um exemplo para nós, que nós temos que aniquilar com o pecado, desde aquele pecado grande até aquele pecado que parece ser insignificante, porque aquele erro pequeno em sua vida, o qual você diz: esse errinho aí não vai me prejudicar, porque a hora que eu quiser me livrar dele, eu me livro. Esse erro pode crescer em sua vida.
ele se enraiza em sua vida, e amanhã ou depois você vai desejar vencê-lo e não vai dar mais conta. Por isso é necessário. É como a sementinha da figueira brava. Um pássaro come aquela frutinha, e ele depois vai e defeca ali em cima de um galho de uma árvore. E aquela sementinha ali começa então, a poeira a cobre, e o orvalho da noite a umedece, o sol a aquece, e ela brota. E é um simples e pequeno brotinho insignificante. Mas aquele brotinho começa a crescer. Aquele brotinho começa a ficar maior. Alguém poderia aconselhar a árvore e dizer, cuidado que isso vai lhe matar. Mas aquela árvore diz, não, isso aqui não é nada. Mas aquele brotinho começa a crescer naquele galho, vai soltando um cipó, aquele cipó vai descendo e quando chega na terra, se enraiza e mata, sufoca aquela árvore. Isso é um tipo do pecado que começa pequenino na vida da pessoa. É uma simples desobediência aqui e outra ali. Mas aquilo vai criando corpo e mata a alma, afasta aquela vida de Deus. Então veja que Deus mandou Saul que matasse, desde o mais velho até o pequeno, e matasse os animais, destruísse tudo naquele lugar. E quando, veja vocês, Saul foi, e quando ele retornou da batalha, e lá estava o profeta Samuel. Então quando o rei Saul avistou Samuel, Saul veio dizendo, olha, homem de Deus, fizemos tudo conforme Deus mandou. Então Samuel colocou as mãos assim no ouvido e disse, que barulho é esse que eu ouço? Que mugido é esse de animais que eu estou ouvindo? E Saul disse, olha, isso é que o povo me aconselhou a eu deixar o animal mais gordo, mais bonito, para oferecer um sacrifício e adoração a Deus. O que disse Samuel a Saul? Samuel disse, Deus por acaso se agrada em sacrifícios? Mais do que a obediência? Samuel disse, Deus deseja a obediência e não sacrifícios. Ou seja, a obediência está em primeiro lugar diante de Deus. Deus não aceitou aquela oferta de Saul, porque Deus disse, vai lá e mate tudo. Mas ele resolveu deixar aquele gado gordo, não quis matar, deixou o rei de lado também, não quis matar o rei. E disse, eu vou levar desse gado, essas ovelhas bonitas, esse gado bonito, para oferecer a Deus como um sacrifício, uma adoração a ele. Deus rejeitou aquela adoração, porque Deus tinha dito que era para aniquilar tudo, não deixar nada vivo ali. Então veja que Deus deseja muito mais a nossa obediência, e a obediência, ela é o primeiro ponto da adoração. Se não tivermos obediência, a nossa adoração é inválida, e Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então veja, ouvinte, se a obediência ela conquista o coração de Deus, então a desobediência, pelo outro lado, provoca a Deus, provoca a ira de Deus sobre as pessoas que lhe desobedecem. Aqueles que lhe obedecem, traz o amor de Deus sobre eles. Aqueles que lhe obedecem, é uma adoração que agrada a Deus. Mas aqueles que lhe desobedecem, isso provoca a Deus. Isso então deve causar em nós temor em nossos corações. E nós se examinarmos, dizermos, como está a minha vida com Deus? Tenho eu agradado a Deus? Tenho eu obedecido a Deus? Tenho eu sido obediente a toda a palavra? Ou tenho deixado certas escrituras de lado? Tenho permitido a vaidade estar em minha vida? Porque hoje encontramos muitas igrejas que têm deixado de lado a palavra de Deus. Encontramos muitas igrejas que têm lindos corais, lindas apresentações, mas deixaram a doutrina de lado. Isso Deus não aceita, não importa quão belas sejam, não importa quão bonitos sejam os seus corais. Se não existe por trás disso a obediência à palavra, toda essa adoração é inválida, não é aceita por Deus. Então veja, quando você vai adorar a Deus, não pode haver nada entre você e Ele, porque tudo que está em primeiro lugar na sua vida, isso é um Deus para você.
Se o dinheiro está em primeiro lugar, então o dinheiro é teu Deus. Se a fama está em primeiro lugar, então a fama é teu Deus. Se o pecado está em primeiro lugar, então o pecado é o teu Deus. Isso é uma idolatria. Tudo que está em primeiro lugar é idolatria. E os idólatras, diz a Bíblia, não herdarão o reino dos céus. Se você, irmã, você prefere, não consegue vencer a vaidade, as modas vulgares que o mundo oferece, e você coloca isso na sua vida, você é uma idólatra. Se essa moda está em primeiro lugar em sua vida, quando a Bíblia diz que a mulher deva vestir decentemente, você não consegue obedecer a palavra por causa da vaidade, então isso te torna uma idólatra, porque a vaidade está em primeiro lugar, Deus já está lá em segundo ou terceiro, quarto ou último lugar. E a tua adoração não é aceita diante de Deus. Deus tem estado, ouvinte, anojado por todos esses milênios, com certos adoradores religiosos que têm adorado a Deus de uma maneira mecânica, uma maneira formal. Não há sentimento na adoração. Vejam vocês no livro de Isaías capítulo 1. Deus diz assim no versículo 11 a seguir, ele diz para o povo: quem foi que requereu que vocês viessem pisar nos meus átrios? Quem pediu que vocês viessem em minha casa? Eu não suporto mais ver vocês aqui. Eu já não suporto os vossos sacrifícios. Quem pediu que vocês oferecessem sacrifícios para mim? Alguém poderia dizer: mas Deus, foi o Senhor mesmo que pediu? Sim que foi, mas Deus pediu que fizesse aquilo de coração, e o povo estava fazendo aquilo como um costume, como uma tradição. Deus não está em tradições. Essas orações tradicionais, adoração tradicional, Deus não está nisso. Deus busca uma adoração que saia do profundo da sua alma. Não se acostumar com a igreja, se acostumar com os cultos, porque o perigo, ouvinte, está em se acostumar. Quando aquele casal está namorando, eles tomam cuidado com as palavras para não dizer nada que entristeça o outro. Mas quando começam a acostumar um com o outro, depois se casam, se acostumam, aí dizem palavras duras um contra o outro, e não se pede mais perdão, e aquilo acaba muitas vezes rompendo o casamento. É isso, ouvinte, por quê? Porque se acostumou um com o outro. E quando a pessoa se acostuma com a Bíblia, se acostuma com Deus, perde aquele respeito por Deus, já não tem mais aquela adoração sincera, já não tem mais aquela adoração que quando vai adorar Deus verte lágrima dos olhos, já não se louva a Deus dessa maneira. Deus busca, o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero deixar isso bem claro aos nossos ouvintes, que o primeiro lugar da adoração é a obediência. Se não houver a obediência, tudo é em vão. Que Deus nos abençoe, ouvinte, que possamos ser esse verdadeiro adorador que o Pai busca, esses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que você possa dizer: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim alguma coisa que desagrada a Ti, vê se há em mim algo que tem, vamos dizer, rompido essa adoração com o Senhor. Então Deus certamente vai mostrar, quem sabe, algumas coisas da sua vida que está errado, alguma desobediência, alguma escritura que você não está vivendo. E aí você então vai consertar isso, e a tua adoração passará a ser perfeita diante de Deus. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha oração.